Eu acho que assim, existe a rotina de dentro de uma cozinha, que é o ofício diário ali, de começar uma produção, de primeira coisa distribuir as praças, montar uma cozinha de uma maneira que ela seja produtiva, limpa, organizada. Eu acho que isso é essa é a rotina mesmo que a gente chama, né? Que é o checklist de entrada de praça, subida de praça e tudo mais. E tem a rotina que é, hoje em dia, de um chefe proprietário, que é a que eu levo todos os dias, que ela varia muito, né? Assim, a gente tem sempre reuniões que marcam, aí tem a área comercial, que a gente atende um pouco, tem a área de administrativo, que a gente está sempre um pouco ali, e infelizmente a gente não consegue estar, pelo menos eu não fico tanto de tempo que eu gostaria, na parte de mentoria, na parte de olhar processos, olhar molhos. Hoje em dia a gente fez uma cozinha de produção central, onde ajuda um pouco a eu cuidar das bases das casas, porque as bases das minhas cozinhas são as mesmas, então caldos, molhos básicos. Eu faço os refogados, tudo isso me ajuda a ter padrão, né? A gente ter consistência na entrega, ter a mesma expectativa. A pessoa que me visita na minha casa, ela tá ali, ela sabe o que vai encontrar. Isso é a maturidade de um restaurante. E tem algo que é o que nos protege desse gatilho que você falou. A gente recentemente teve perdas duras aí na nossa área, pessoas que não estavam conseguindo, estavam com muito sofrimento e acabaram nos deixando. E isso tem sido recorrente na nossa área, é algo que a gente precisa citar um pouco sobre a saúde mental, mas ela começa também sobre o que é a nossa proteção, o que é a proteção da nossa mente. Ela está na família, está nas pessoas que a gente gosta, está no cuidado diário. A gente precisa separar e o trabalho ele precisa acabar no ambiente de trabalho. A gente não pode levar o trabalho para casa e parte desse trabalho que as pessoas levam para casa está naquela telinha que todo mundo fica preso. Porque eu acho que com essa hype da cozinha, toda hora tem um cara sensualizando numa receita ali, falando isso, e como se isso fosse o sucesso. E às vezes ganhando tubos de dinheiro. Como se o número de seguidores talvez fosse o sucesso. Sendo que, na verdade, prato vazio e salão cheio. É isso. Felicidade de cozinheiro precisa ser o salão lotado, gente feliz, o prato vazio quando chega na louça, no longe. E a gente precisa conservar um pouco mais do que é o ofício diário de cozinhar, de ter restaurante, e que isso não cause sofrimento. A gente precisa fazer esporte, a gente precisa ocupar a nossa vida e cercar de gente que gosta da gente. Sim. Saca? Hoje em dia, eu acho que parte da minha rotina que me protege de qualquer gatilho, de qualquer sofrimento extra, e eu já tive muito sofrimento, são minhas filhas, é minha esposa, é minha família, a rotina diária que alimenta a nossa alma. A cozinha não pode absorver. Não pode. Definitivamente. Esse seu é fácil. testemunho é legal, Henrique, só para complementar, Poiati, que você, como líder de uma cozinha, você tendo essa mentalidade, você consegue passar isso para as pessoas que estão dentro da sua cozinha, né? Isso que eu ia até perguntar também para o Poiati, isso no papel de educador, e hoje você está aí à frente, né, de uma instituição de ensino tão importante que forma essas pessoas. Com tudo isso, porque eu acho que isso se agravou, a pressão na cozinha, tudo sempre teve, mas eu acho que por causa de rede social, sim, também, né, que essa exposição, eu acho que deu uma intensificada mesmo, a gente tem sentido um pouco mais. Tem hoje, assim, na grade curricular, ou vocês têm essa preocupação quando vai montar o curso, colocar, de ter alguma coisa, ou de ser falado isso, para blindar esses alunos, esses novos cozinheiros, sabe? Olha, eu acredito muito que só falar não ajuda muito, né? O trabalho é do dia a dia, durante as aulas, durante os processos. A gente tem empresas de escola, né? Acabamos de abrir agora o café. Sim, lá e no o, Sesc, e o bar lá dentro do Sesc. Exatamente para o aluno já começar a conviver com o cliente, ter essa experiência. Ele tem que transformar aquilo ali num momento de prazer, de alegria. Você orientar, tá cheio de gente, cheio de pessoas que fazem orientação. Eu acredito muito no que o Henrique falou. Você tem que se apoiar muito nas pessoas que você gosta, no esporte que você gosta de fazer. Gostam de você, né? Pessoas que... Isso é a vida. O resto é complemento. Trabalhar, ter sucesso, ter lucros. Hoje eu posso estar milionário, amanhã não ter nada. Né? Eu acho posso ter milhões de seguidores, amanhã não ter nenhum. Exatamente. Seguidor. Eu devo só esse que é o problema. Que assim, eu estou longe de conseguir mentorar isso.
porque a realidade de cada uma das pessoas que trabalham comigo ela é diferente. E, obviamente, eu não sou capaz de interferir nisso, né? A gente tenta passar uma coisa e é uma construção recente também na nossa empresa de começar a pensar em qualidade de vida em como mesmo. transcender esse bem-estar, em como transcender e transferir essa descompressão. Ainda estamos é um trabalho em progresso, né? Mas a gente precisa também, como chefe empreendedor e chefes proprietários, entender que viver desse nosso setor é um privilégio. É um privilégio, porque a aventura que é empreender na nossa área é muito raro conseguir viver disso durante mais de 10 anos. É verdade. Tão poucos restaurantes sobrevivem a tanto tempo de existência e a maioria das pessoas desiste. E eu já tive todos os caminhos para poder desistir, assim como grandes pessoas de sucesso já passaram por esse momento. É um setor que sofre muito por vários motivos, que não vai caber aqui nesse assunto todos esses pontos, mas sobretudo eu acho que uma cidade como Belo Horizonte que está amadurecendo no setor gastronômico não é apenas porque os chefes estão evoluindo e nem só os negócios também estão evoluindo. As pessoas que consomem gastronomia estão evoluindo e precisam entender melhor a importância delas pra gente. Exatamente. A importância delas gostando, divulgando, falando do nosso trabalho de maneira boa. Entender o ecossistema entender como um que, todo, né? Tente ajudar o restaurante do seu bairro, o restaurante que você frequenta, conte dele para todo mundo. Isso ajuda de uma maneira que assim, as pessoas não são capazes de imaginar o quanto isso ajuda um restaurante, as pessoas falarem e motivarem as outras pessoas a ir. Elogio, né? Coisa simples. Elogio o cozinheiro, elogio o garçom. Tanta gente tão facilmente falando mal dos restaurantes, simplesmente porque eu acho que esse é um ótimo